Hoje eu vou contar para vocês por que que eu deixei o espiritismo, o que que me fez sair de determinadas religiões e doutrinas. Durante muitos anos da minha vida, eu buscava respostas, né? E aos 30 e poucos anos eu descobri que eu era média ostensiva, mas eu não entendia muita coisa, porque para mim, espiritualidade sem consciência, ela se torna uma religião. Então a gente vai seguindo pessoas e acreditando que essas pessoas que podem escolher para nós o que nós, precisamos fazer para a gente mesmo. Então esse foi um dos motivos de eu ter deixado as religiões, as doutrinas, porque aquilo me ocasionava um certo aprisionamento. E no decorrer da minha vida, eu descobri que nós somos livres. Então eu busquei muito, eu me tornei especialista nessa área da energia, física quântica, neurociência e espiritualidade, porque para mim não tem nada, absolutamente nada separado. E quando eu deixei o espiritismo foi uma decisão bem complicada, porque é como se eu tivesse brigando e me afastando da própria espiritualidade, que é algo para mim muito importante. Eu sempre gostei muito de estudar sobre espiritualidade, eu sempre gostei muito de estudar sobre neurociência, física quântica. Eu sempre gostei muito de estar em contato com os guias, mentores, receber essas informações do corpo, do campo sutil, e pela facilidade que eu tenho de acessar essas informações, quando eu deixei as religiões, me parecia que eu estava meio que brigando com a espiritualidade, né? Porque foi isso que ensinaram pra gente, que a gente precisa estar lá toda semana, que a gente precisa se dedicar, e claro que isso nos ajuda muito. Eu fiz isso durante muitos anos, mas eu sempre sentia que faltava algo. E eu acredito que faltava algo porque nós viemos para cá com um projeto de vida meio estabelecido. E o que que isso significa? É soltar os nossos medos, as nossas culpas, e algo que está muito bem enraizado no nosso inconsciente. Eu vou explicar para vocês agora. Eu vou entregar tudo para vocês de uma forma mais ampla, porque eu acredito que isso vai ajudar vocês a entender esse processo de despertar espiritual. Muitas pessoas falam por aí que despertar espiritual é muito complicado. E eu não vou falar para você que não é, né? Quando eu comecei a despertar mesmo espiritualmente, eu não sabia nem que eu estava com depressão, porque desde a nossa infância nós fomos criadas, a maioria de nós, né? Eu acho que a população inteira, não importa a região que você mora, nós fomos criados acreditando que a gente precisa sofrer, que a gente precisa lutar, que a gente precisa ser forte para a gente conseguir conquistar algo aqui na Terra. E eu nunca concordei com isso. Eu nunca acreditei que a gente precisaria sofrer para poder. Não faz sentido esse castigo, sabe? Você precisa fazer algo para você conquistar algo, e depois que você conquista, você fala, não, não é isso, aí eu vou atrás de outra coisa. E assim, vira uma bola de neve essa situação, sabe? A gente acaba caindo no vazio existencial. Foi quando eu entrei em depressão que eu vi que eu estava nesse vazio existencial, porque eu falei, não faz sentido algum tudo que eu estou fazendo, porque não tem, né, não tem resposta para tudo que eu quero, e eu parei de buscar tanto. Claro que eu ainda continuo fazendo as investigações energéticas, porque ficou no inconsciente, né? Então, a culpa, o medo, a rejeição, o abandono, a gente traz essa configuração energética para se libertar de tudo isso, mas não no sentido de eu preciso lutar com isso aqui para poder me libertar. E esse foi um dos motivos que eu acabei deixando o espiritismo, porque depois, quando eu comecei a entender o significado das palavras, né, o quanto isso ficou enraizado no nosso inconsciente, essa desvalorização que nós carregamos. Para vocês terem ideia, eu vou mostrar um material da onde eu faço a investigação energética das pessoas que eu atendo. Isso aqui é uma apostila de, eu vou falar para vocês exatamente quantas páginas tem.
221 páginas, 221 páginas de fatores que estão no inconsciente, na energia e situações que nós fizemos pela falta de consciência ou a consciência que nós tínhamos na época, que ficaram dentro desse emaranhamento energético. Essa aqui é uma única apostila dessa ferramenta que hoje eu estou aplicando. Para vocês terem ideia, foram 10 anos estudando, então vocês imaginam, sim, eu acredito que vocês consigam imaginar quantas ferramentas eu já tive contato. E o que eu estou usando o termo ferramenta? Porque para mim, a espiritualidade, o nosso espírito, ele já tem a resposta. Mas o problema é nós não temos consciência o suficiente para entender que nós estamos escolhendo situações na nossa vida que não são nossas. Se uma pessoa falou para você o seguinte, que você precisa trabalhar em determinado local, aí você vai lá, trabalha, você se sente infeliz, mas você está honrando aquela pessoa. Isso é consciente? Não, isso é o seu padrão energético atraiu aquilo. Se uma pessoa fala para você o relacionamento ideal, como deve ser, você vai honrar aquilo, porque você acredita que aquilo é melhor para você. Nós somos a nossa maior resposta. Nós podemos ter algumas pessoas que nos ajudam nesse caminho? Claro. Eu ainda faço cursos, eu ainda estou estudando, eu ainda tenho essas pessoas que eu acredito que fizeram esse caminho e eu questiono, às vezes, o que essas pessoas falam, se aquilo é bom para mim, se aquilo é ruim, mas de verdade, ninguém pode definir a sua vida. E quando a gente aprende isso, é uma liberdade. O que é ganhar consciência? O que é ter clareza? É você entrar num modo que você consegue ser o observador daquele padrão. E qual seria o padrão? Quando você ouve muito que a vida é difícil e que a gente precisa viver na escassez de relacionamento, na escassez da saúde, na escassez financeira, por exemplo, eu vou te usar um exemplo muito simples, tá? Bem simples, porque faz parte dos atendimentos, né? Porque a vida tá andando e a gente precisa fazer algumas escolhas. Eu atendi uma moça que ela queria alugar uma casa e ela sempre buscava a opinião da família dela para poder alugar essa casa, certo? E a família dela tem esse padrão de escassez, muito abrangente, inclusive. E ela, todas as vezes que mostrava as casas para esses familiares, ele sempre falava para ela que ela não ia ter condições de pagar, ele sempre falava para ela que a casa era muito cara, que o aluguel é muito caro, que o dinheiro do aluguel é desperdício. Então, quer dizer, é meio que, de forma inconsciente, essa família que tem esse padrão de escassez, está meio que impedindo que essa moça faça uma escolha, porque ela ainda precisa de aprovação dos pais para poder fazer a sua escolha. Então, perceba que, de forma inconsciente, é como se ela precisasse da autorização de alguém para poder fazer as próprias escolhas da vida dela. Quando ela trouxe isso, nós buscamos o padrão, claro que é um padrão muito profundo, inconsciente, de desvalorização, mas a culpa é desses familiares? Não, né? Quando ela contratou o trabalho, é ela que está em busca de melhorar a condição energética dela, fazer essa transmutação, essa ativação e essa liberação daquilo que impede que ela aprenda a fazer as escolhas mediante o que a alma dela pede, que ela consiga trilhar esse caminho dentro daquilo que ela deseja, não necessariamente ficar ouvindo outras pessoas, porque de verdade, ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer escolha pela gente, né? Só que ficou essas informações dentro do inconsciente dessa criança, dessa adolescente. Tudo que nós ouvimos vai entrando no nosso inconsciente, sabe? Então, 95% da nossa vida ela é inconsciente. Então, ganhar consciência dentro desses tratamentos, dessas ativações, de liberações, faz total diferença na nossa vida, sabe? Você começa a compreender que no caminho ele é longo,
Nós estamos aqui para experienciar uma vida na Terra, mas a gente precisa desenvolver esse poder pessoal. E esse poder pessoal só vai ser desenvolvido através das nossas escolhas. E quando nós estamos inserida dentro de um contexto meio que religioso, né, sem prestar atenção nas palavras, sem prestar atenção naquilo que estão ali transmitindo para gente, aquilo vai gravando no nosso inconsciente, porque tudo é arquetípico. Então, a gente precisa compreender, ter a clareza, a consciência daquilo que a gente quer para nossa vida e trilhar um caminho sem a expectativa do resultado. E eu vou falar para vocês que é algo que eu busco sempre fazer na minha vida, entendendo e sentindo qual é o caminho que eu preciso seguir, sabe? Qual tipo de relacionamentos, de modo geral, eu quero ter? Qual tipo de conta bancária eu quero ter, sabe? Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é de coração aberto para que vocês compreendam que a energia da gratidão, ela modifica a nossa vida. E eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive com essa energia. Alguns anos atrás, eu estava querendo vender meu carro. E como eu vim buscando, igual eu tô falando para vocês, eu me tornei especialista nessa área de energia e de compreensão e de ganho de consciência, liberando esses egos dessa criança, dessas dores traumáticas que ficaram no passado, sem consciência, claro. Então, não existe culpa, não existe culpado, não existe vítima. Existe a inconsciência. E o inconsciente faz a gente ficar andando no piloto automático. E é uma energia muito potente, eu diria. Tá? Muito potente mesmo. Quando eu faço a liberação energética com essas pessoas dentro dos atendimentos, elas ficam meio que sem entender o quanto é forte. Porque é muito forte e é muito profundo. Então, eu precisaria vender meu carro, alguns anos atrás, porque eu tinha decidido isso na minha vida. E eu fiquei anunciando esse carro para tudo quanto é lado, enfim, investi dinheiro nesses anúncios para que alcançasse mais pessoas. E saí à noite, fui comer um sanduíche. E aquilo estava me causando muito cansaço. Eu estava muito focada em vender esse carro, porque eu ia mudar muitas coisas na minha vida e eu precisaria desse dinheiro, desse carro, para poder mudar. Como eu disse, já tem alguns anos e eu sempre busquei entender esse processo, mas agora eu estou buscando mais compreender as pessoas e sentir. Eu entendo que o sentir, através da energia, modifica a nossa vida. Você sentir que aquilo é seu e ir atrás. Mas, enfim, voltando para a conversa do carro, e tudo que eu tô falando tem a ver porque que eu saí das religiões, tá? Justamente por isso, que eu fui em busca de entender a energia. E para mim não existe nada separado, tá? E para quem gosta de religião, tá tudo certo também. Cada um escolhe seu caminho. Eu não tô aqui para julgar ninguém, até porque doutrina e religião me ajudou bastante. Por um longo período eu amava a paz, enfim, eu gostava de ouvir as palestras. A Umbanda para mim é uma religião do meu coração, de verdade. Eu gosto muito de gira, quando eu vou eu me sinto muito feliz de estar ali, mas não mais no sentido de obrigação. Então, assim, é uma escolha de cada um, eu não tô falando para você fazer o mesmo, tá? Mas eu tô contando para vocês a minha história. Aí voltando aqui para a energia da gratidão. E eu sentei nesse, que aqui na minha região a gente chama de pit dog, mas é sanduíche. Eu sentei lá e no meio, eu aguardando o lanche chegar, eu comecei a chorar. Eu falei, por que que tá tão difícil? Né? E se a gente acredita que tá difícil, é isso que a gente tá criando na nossa vida. Mas ensinaram pra gente que o difícil, que é a luta, né? A gente precisa lutar para conquistar as coisas e fazer as coisas acontecer. E eu já tinha investido dinheiro, já tinha, enfim, feito tudo, tinha mandado, paguei um valor até alto para poder lavar o carro, deixar ele sem arranhado. E era um carro extremamente novo. E ele tinha 40 mil quilômetros rodados, muito novo, muito novo, muito novo mesmo. Aí eu fui, sentei nesse pit dog, comecei a chorar e comecei a questionar, sabe? Falei, por que que tá tão difícil? Eu preciso resolver essa situação. E comi meu lanche, fui embora, né? Com os olhos inchados de chorar, porque chorar para mim, eu considero algo bom, que você libera o seu sistema nervoso simpático para simpático. E eu acredito que chorar faz bem para a saúde física, inclusive, tá?
e faz uma liberação energética também. Então, choro para mim, apesar de quando a gente era criança, a gente ouviu engole o choro, né? E a gente foi reprimindo as nossas emoções como se a gente não pudesse ter humanidade, a gente não pudesse ser humano, né? Então, eu entendi que chorar é bom. E no meio do caminho, voltando para casa dirigindo, eu comecei a agradecer o carro, né? Até então eu achava que o carro para mim era um empecilho, e não era. Eu achava que as pessoas só me procuravam o tempo todo para dirigir para elas, e aquilo muitas vezes eu não queria ir, mas eu não sabia falar não, né? Eu não sabia me colocar em primeiro lugar, então eu ficava sempre meio que querendo fugir daquela situação, e eu achava que uma das circunstâncias que me faria fugir daquela situação era vender o carro, porque eu não sabia falar não, né? Não posso, não vou, não quero. Então, pela culpa, né? A gente precisa entender que a culpa faz isso com a gente, mas é uma culpa que muitas vezes ela se torna consciente, mas ela está muito enraizada no inconsciente, né? Se eu não estiver fazendo pelos outros, eu não vou receber nada de ninguém. Então, é uma crença limitante, né? Claro que a gente veio ao mundo para servir, e é isso que eu estou fazendo com vocês aqui no vídeo, trazendo consciência do que é servir. Servir é você colocar a sua história no mundo, é você mostrar para pessoas que têm saída para determinadas situações, principalmente quando a gente está falando de energia, de espiritualidade e de egos inconscientes. Como eu mostrei para você, é uma apostila de 221 páginas que faz com que a gente perceba que tem coisas muito além que estão no invisível e que a gente não precisa ficar sofrendo quando a gente faz essa liberação e essa ativação energética da energia que é sua por direito, que para mim, de verdade, é o amor e a gratidão. E aí, no meio do caminho, eu comecei a agradecer o carro, chorando, continuei chorando, sem intenção alguma de venda. Eu só comecei, foi algo tipo automático, sem intenção alguma mesmo. Tipo, eu comecei a lembrar dos momentos que ele me levou em casa, eu comecei a lembrar do quanto ele facilitou a minha vida, o quanto ele facilitou a vida de outras pessoas. Eu saí do julgamento do quanto aquilo foi ruim. E eu comecei a agradecer chorando mesmo, com emoção, mas sem aquela expectativa de como seria ser. Eu soltei, na verdade, essa história. Eu agradeci e soltei. Porque anteriormente eu já tinha visto aqui no YouTube algumas dicas de gratidão, de você fazer lista de gratidão, de você escrever a gratidão. Isso também ajuda, eu acredito que ajuda sim, tá? A mudar o caminho neural, né? Quando você a faz, até mesmo por repetição, aquilo ali vai modificando o seu caminho neural, mas o negócio é mais profundo. Então não adianta a gente ficar trabalhando só a mente, a gente precisa fazer a ativação no que a gente sente. Como eu disse anteriormente, a gente não tem que ficar seguindo as pessoas. E acreditando que tudo que ela fala é uma verdade absoluta, porque de verdade nós não temos uma verdade absoluta. O que faz sentido para você muitas vezes não vai fazer sentido para mim, não vai fazer sentido para o outro. E o que, que é fazer sentido? Fazer sentido é que quando você ouve alguma coisa, fala aquilo ali é para mim, eu vou buscar, sabe? Então, eu aprendi a fazer isso. Quando eu sentia que aquilo era para mim, eu falava, eu vou buscar. E eu fui agradecer nesse carro, e do nada, eu retirei o carro daqueles lugares que eu tinha feito, pago, inclusive, para que tivesse um alcance, para que as pessoas comprassem o carro, e lá teve muita enganação, as pessoas, enfim, eu levei até o carro para uma pessoa andar, olhar, e ele falando que queria, e depois, sabe, foi o que foi. E do nada apareceu uma pessoa que eu coloquei o carro lá, que inclusive fui no marketplace do Facebook. Do nada apareceu uma pessoa e falou: olha, tem um amigo meu procurando carro e eu acredito que seu carro serve para ele. Porque é um carro novo, ele está passando situações bem complicadas com a esposa, então ele precisa se locomover de uma cidade para outra com frequência, e o seu carro está zero. E tá, 40 mil quilômetros rodados, estava bem zero. E eu consegui vender ele acima da tabela Flip. Para vocês terem ideia, o poder da gratidão quando você solta
e deixa o campo te entregar aquilo que é seu por direito, sabe? Sem esforço. Mas a gente precisa liberar esses egos e essas crenças limitantes e fazer uma ativação da sua energia, daquilo que é proposto para você dentro do seu caminho. Então, eu já tinha feito diversas liberações energéticas dentro dos tratamentos, como eu disse, eu sou especialista nessa área, e eu entendi sim o poder da gratidão, mas não aquela gratidão que eu pego um caderno e faço uma lista, mas o sentir a gratidão, sentir que aquilo foi bom para mim, sentir que aquele ciclo se encerrou e que tá tudo bem a gente desapegar, sabe? E que tá tudo bem a gente trilhar um caminho que é bom pra gente. E, como eu falei, foi uma experiência única. E foi uma experiência que eu entendi o poder de uma gratidão quando você sente gratidão, não que você fique no mental, eu vou ser grata, e às vezes você está com raiva e quer ser grata por uma coisa que você não vai ser grata se você está com raiva. Então a gente precisa meio que assumir a responsabilidade da nossa própria vida e assumir o que a gente sente e deixar ir, sabe? Muitas vezes a gente está com máscaras para a gente poder viver, né? Porque a gente ouviu que a gente precisa sobreviver mediante ao caos. E é uma liberação mesmo, e uma ativação da sua energia em contato com a sua essência, uma reconfiguração energética quando você compreende isso. E tem muita gente na internet fazendo isso, inclusive nos ensinando a fazer isso, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, eu não vou falar para vocês o que funciona para vocês ou o que não funciona para vocês. Eu estou trazendo um exemplo do que funcionou para mim. E que foi muito intuitivo, porque até então eu já tinha buscado fórmulas de ativar essa gratidão e eu ativei sem perceber. Talvez essas fórmulas me levou para esse caminho de ativar, né? Então, eu não vou falar para vocês o como foi, se deu certo, se deu errado, através do que eu já tinha aprendido como ativar a gratidão. Mas, como eu falei, para se tornar especialista em uma área, você precisa ir no profundo. E foi assim que eu fiz durante esses 10 anos, atendendo mais de 2.600 pessoas, nesse profundo, compreendendo que não existe culpa, não existe culpado, que nós somos, sim, responsáveis pela nossa própria vida e que as pessoas estão ao tempo todo nos servindo e a gente servindo as pessoas. E o que que isso significa? E por que que isso tem a ver com a religião? As religiões e as doutrinas me ensinaram, me ajudaram a trilhar esse caminho dessa compreensão. Quando eu olhava para a tal da avareza, eu falava, bom, eu não quero ter essa avareza. E é meio que a gente meio que excluiu uma parte que é nossa, sabe? Hoje eu entendo que é trazer luz para a sombra, de verdade, né? E aceitar que a gente sente algumas coisas, aceitar que a gente às vezes precisa pôr limite em algumas pessoas para o nosso próprio bem, né? Aceitar que a gente vai precisar sim encerrar ciclos e até mesmo sair de determinadas relações, porque aquilo vai modificando a nossa energia. E há muitos anos atrás, há muitos anos mesmo, dentro de uma gira de umbanda, na casa que eu trabalhava, que era um centro espiritualista, lá tinha Kardec, apometria, reiki, e a sessão com a umbanda, eu sentei no toco lá de uma vozinha, abracei essa vozinha, assim, a energia é tão boa que na hora ela já fez essa liberação. Eu comecei a chorar, eu me tornei uma pessoa bem chorona, inclusive, que eu acredito que chorar faz bem para a saúde, como eu falei, regula o sistema nervoso simpático e parasimpático, não tem nada errado em chorar. E ela falou para mim, falou, filha, a sua energia ela está mudando e muitas pessoas vão sair de sua vida. E na época eu não entendi mesmo, de verdade, eu fiquei bem confusa, porque a gente também tem um apego, né? E foi um caminho para eu entender que o meu campo energético estava me mostrando que tudo que eu estava fazendo não fazia sentido para minha vida.
os convívios diários que eu estava tendo, os relacionamentos que eu estava tendo. Não que essas pessoas sejam ruins, tá? Eu não estou aqui julgando ninguém. Hoje eu compreendo que todo mundo está agindo através do seu inconsciente e que cada um vai trilhar aquilo que é para ser dele, tá? Não estou falando que também a preta velha, hoje eu consigo compreender isso, estava falando que a minha energia estava mudando e que essas pessoas iam sair da minha vida porque elas eram pessoas ruins e eu me tornaria o ser iluminado e a pessoa perfeita aqui na Terra sabe, isso aí é ego, né? Quando a gente entra, quando a gente descobre que a gente é médium, a gente entra em vários egos, né? A gente se acha muito especial. E de verdade, nós somos servidores do planeta. A nossa encarnação, eu acredito que nós viemos para cá para servir, né? Mas a primeira pessoa que a gente precisa olhar é a gente. E porque ninguém ensinou pra gente desenvolver amor próprio. E quando eu falo de ego, eu tô falando de ego no sentido negativo, tá? Não existe possibilidade para mim de matar ego. Existe você se aceitar da forma que você é, entender a sua responsabilidade na sua própria vida, entender que tudo está a nosso servir, porque nós usamos a lei do espelho. Tudo que está no outro que eu julgo e critico está em mim. Tudo que eu admiro nas pessoas, se eu acho uma pessoa inteligente, se eu acho ela bonita, se eu acho ela espontânea, se eu acho ela amorosa, pega que é seu. Se tudo que a gente consegue enxergar no outro está em nós, mas ensinaram para a gente também que muitas vezes a gente precisa se vitimizar para conquistar as coisas, tá? Então, isso nos leva para um poço sem fundo, né? Se existe no nosso inconsciente a desvalorização, por exemplo, você não consegue se conhecer e é por isso que a gente precisa ativar isso na nossa vida. A gente entra na vitimização. E eu fiz isso por um longo período, tá? Então eu posso falar isso de carteirinha. Tudo eu achava complicado, tudo eu achava difícil, eu questionava por que eu. Então, assim, quando a gente se torna vítima da gente mesmo, né, e a gente vai culpando as pessoas por a nossa vida, é uma energia muito densa, tá? E sair dessa energia, principalmente quando a gente carrega essa energia por um longo período, sabe, que pode também estar relacionado com questões ancestrais, de outras vidas, contratos inconscientes que nós fizemos, como eu disse, é profundo, nos atrapalha, de verdade, a ter esse poder pessoal que todos nós temos. Você é um ser de luz. O que que significa isso? Ter lucidez do seu caminho. A sua alma já sabe aquilo que você precisa fazer. Só precisa acessar, deixar esses egos de lado e transmutar e ativar a sua própria energia, sair desse emaranhamento energético, inconsciente, emocional, como eu mostrei para vocês, explicando o meu caso, o quanto as nossas emoções, elas geram a nossa realidade. Como o exemplo do carro. E esse foi um dos motivos de eu ter saído das doutrinas, das religiões, porque eu fui sentindo que aquilo não era mais para mim, que aquilo estava muito no esforço, porque eu trabalhava na segunda, na quarta e na quinta-feira nós estávamos lá estudando. Claro que foi um caminho, um processo que eu trilhei para chegar até aqui e eu continuo fazendo caminho, porque a vida é caminhar, sabe? Mas eu guardo muito carinho e respeito por todas as duas casas que eu frequentei, que eu passei, mais especificamente uma casa que eu trabalhei durante um período de 8 a 9 anos, fazendo meu desenvolvimento mediúnico, foi de grande ensinamento para mim. E como eu disse, eu tenho um verdadeiro amor pela apometria
e pela Umbanda, e até mesmo pelo Reiki, mas eu fui ganhando consciência, e no último dia que eu participei da apometria lá, eu cheguei a conversar com a dirigente da casa e falei para ela, eu não volto mais, porque eu senti que não era mais para mim. Naquela sessão de apometria que nós fizemos juntas, inclusive, dentro de uma sala que tem uma energia maravilhosa de cura, que é a sala onde a gente ministrava reiki, passe e desobsessão. É maravilhoso você receber um passe, eu gostava muito. Eu saía de lá muito calma, mas eu precisei ir mais fundo e sair dessa consciência, desse inconsciente coletivo. Claro que nós ainda continuamos fazendo isso. A cada atendimento que eu faço, eu aprendo muito, né? E eu consigo compreender que se algo às vezes dói em mim ou me causa uma certa frustração, eu mesmo vou lá, faço a minha investigação energética, como eu disse, ninguém é melhor do que ninguém, e a vida está aí nos mostrando, nos ensinando, mas hoje em dia eu acredito no ano de 2025 que a espiritualidade ela está nos mostrando cada vez mais que correr, fugir, lutar não é o caminho. Então a gente precisa sim fazer os movimentos que a gente quer mediante as nossas escolhas, porque ninguém, absolutamente ninguém, é responsável pela nossa vida. Nós somos 100% responsáveis por nós. Mas ensinaram para gente que não, que existem pessoas que vão se responsabilizar pelo nosso caminho. E não tem como, gente, é impossível alguém ser responsável. E é por isso que muitas vezes a gente pede conselho, sabe? Eu entendi muito bem isso, porque eu vivia num relacionamento extremamente difícil, né? Então, como eu expliquei para vocês, eu fui a minha maior bússola junto com a espiritualidade, e eu sou muito grata pela espiritualidade. Hoje eu não me vejo vivendo sem atuar com energia, sem atuar com a espiritualidade. De verdade, eu não consigo me ver trabalhando em outro local, em outro ambiente que não seja esse, que eu trilhei esse caminho, me especializei nele nesses 10 anos e atendi tantas pessoas, porque é algo que toca o meu coração, faz a minha alma sentir alegria de olhar para as pessoas e falar: tá vendo? Era isso. E a pessoa fala: Mirelle, faz muito sentido. Mas, assim, a gente acaba pedindo conselho para os outros, né? Porque para que serve o conselho? O conselho ele serve para a seguinte instância, consciente ou não, tá? Quando a gente pede conselho para alguém, se der certo, né? Às vezes a gente pode até agradecer a pessoa ou não. A grande maioria a gente nem agradece. Porque existe o ego inconsciente da gente achar que a gente não precisa agradecer, porque aquela pessoa tem que fazer por mim, me aconselhar a fazer por mim, porque a gente meio que tenta escravizar os outros, né? Então, muitas vezes, dependendo do caso aí da sua convivência, às vezes você faz tudo pelos outros. E são pessoas que eu atendo e falam, Mirelle, eu fiz tudo pela pessoa e eu não tenho retorno. Claro, você está fazendo tudo pelos outros, não está fazendo por você. Dá para equilibrar, caminho do meio, né? Então, as pessoas se sentem desvalorizadas. Então, quando a gente pede conselho para os outros, primeiro, existem dois fatores aí inconscientes, ou até mesmo conscientes, tá? A gente está pedindo que a pessoa resolva a nossa vida. Então, se der certo, parabéns. Se der errado, a gente culpa a pessoa. Ah, eu fiz, foi porque a pessoa falou, então deu errado, então eu fiz só porque a pessoa falou. Mas aí a gente esquece de um ponto muito crucial na nossa vida, que a gente está falando da gente, né? Então, se der errado, deu errado pra gente, não deu errado pro outro. Entende? Mas aí a gente quer culpar os outros, né? E como eu disse, ninguém vira para você. E quando eu falo ninguém, não entenda isso como extremismo, tá? Mas é só uma forma de comunicação. Quantas pessoas, vou fazer diferente. Quantas pessoas viram para você e falam assim: parabéns, você conquistou isso com seu mérito.
Quantas? Agora, quando você erra, né, que as pessoas consideram um erro, porque existe, como eu disse, tem a consciência coletiva, tem o inconsciente coletivo, e tem as expectativas de como a gente acredita que as coisas precisam ser. Né? Então, se algo não saiu do meu jeito, está errado. E, de verdade, isso não é liberdade, né? Então, quando você faz algo que dá errado, o que você ouve? Né? Quantas vezes as pessoas te culpam? E às vezes através do conselho, tá? Você foi lá, deu um conselho para a pessoa, ela entendeu com a forma que ela compreendeu, com a psique que ela tem, com a estrutura energética que ela tem. Aí essa pessoa vira para você e fala: deu errado, eu segui o seu conselho e deu errado. Quer dizer, ela te culpa, ela te responsabiliza pelo resultado. E quantas vezes você fez isso? Você culpou e responsabilizou outras pessoas pelo resultado da sua própria vida. Mas por que que isso existe? Porque não ensinaram para a gente fazer escolhas. Só que nós estamos escolhendo o tempo inteiro. Você escolhe o que você come muitas vezes. Você escolhe com quais pessoas você vai se relacionar, consciente disso ou não. Você escolhe, igual eu escolhi vir aqui fazer um vídeo, né? Trazer esse conhecimento de 10 anos para vocês. A gente está escolhendo o tempo todo, só que de forma inconsciente. Aí uma pessoa fala assim: olha, não mexe no cabelo porque isso vai te gerar insegurança quando você está fazendo um vídeo. Eu já ouvi isso, gente. Sabe, as pessoas, de modo geral, quando a gente fica ouvindo opiniões demais, a gente vai se engessando e a gente não tem liberdade de expressão. Porque se você mexer a mão, porque se você fizer isso, porque se você fizer aquilo, e muitas vezes você se engessa dentro de um quadrante do certo, do errado, e isso serve para tudo na sua vida, tá? Então, você não tem autenticidade, você não expressa a sua liberdade. Mas por que isso acontece? Muitas vezes lá na infância, menino não fala isso porque isso é feio. Menina não fala, não senta assim porque isso é feio. Então isso vai ficando no inconsciente. Isso quando se refere a gente, certo? Mas também nosso inconsciente está gravando o que se refere aos outros. Por isso que existe a comparação. E a nossa mente, o nosso inconsciente, a nossa energia, ela se conecta com o caos. Porque foi isso que ficou gravado dentro dos nossos caminhos neurais. Então, hoje nós estamos aprendendo a ativar uma energia diferente daquilo que nos ensinaram. É aprender, olhar para a responsabilidade e falar: eu vou ser responsável pela minha felicidade. Tá vendo que eu trouxe a mão para o coração? É automático. É por aquilo que eu sinto, que é bom para mim, que é o meu caminho. Aí, se você faz isso, as pessoas acham que você está sendo egoísta. Gente, egoísmo é só para mim. Agora, quando eu trilho um caminho de falar, peraí, eu vou me cuidar, eu vou fazer por mim, porque assim eu vou estar fazendo pelo todo, isso não é egoísmo. Quantas vezes a gente, dentro desse vitimismo, a gente fica levando para os familiares, para os amigos, apenas a nossa dor, preocupando as pessoas. Isso é bom para os seus convívios? Aí você deve estar se perguntando: Mirella, eu não posso compartilhar? Pode, pode, né? A gente pode chegar para as pessoas, pedir ajuda. A gente pode, nós estamos aqui para isso. Mas o que você quer fazer por você? Eu escutei uma frase alguns anos atrás e isso mexeu muito comigo. Em qual situação que você está se colocando que jamais você colocaria a pessoa que você ama? Fez isso na minha cabeça. Bum. Aí eu olhei para um relacionamento que eu estava, eu olhei para os meus convívios diários, eu olhei para a minha situação financeira e falei: eu vou sair disso. Se fui eu que criei isso inconscientemente, se eu estou nesse emaranhamento energético,
eu vou sair disso. Eu me responsabilizei pela minha vida. Porque eu pensei no meu filho, porque eu pensei na minha mãe, porque eu pensei, eu fiz uma retroagi no tempo. Eu fui observadora daqueles padrões dos relacionamentos que eu tive no passado. O que que eles me ensinaram? E eu passei a ser observadora do padrão. E foram vários padrões. Existia uma causa raiz, que a maioria delas estava em outras vidas. Porque nós viemos para cá para desenvolver a nossa capacidade de ser feliz. Então, a busca desse desenvolvimento, desse amor próprio, e tem muita gente aí na internet confundindo o amor próprio com isolamento social, ou se eu vou só fazer para mim agora, sabe? Então, nós estamos na era do amor próprio, mas o que está acontecendo? E eu posso falar para vocês porque eu atendo algumas pessoas que também estão em busca desse amor próprio, porque elas se conectam comigo através dessa energia, porque é um processo, né, que a gente vai desenvolvendo. Não acontece do dia para a noite. E se alguém te falou isso, mentira. Pelo menos é o que eu acredito, tá? Tô dando a minha opinião. Então, aí, amor próprio, eu vou pra academia, vou cuidar do meu cabelo, vou fazer minha unha, vou mostrar para todo mundo que eu tô bem, que eu me amo. Que ilusão. O amor próprio é muito mais profundo do que isso. O amor próprio é essa frase que deu um boom na minha cabeça alguns anos atrás. Em que situação que eu estou me colocando que eu jamais colocaria alguém que eu amo? Vale a reflexão aí para vocês. Porque cada um que está assistindo esse vídeo é único. É única. Eu não tenho a resposta para isso. O que eu posso fazer é uma investigação na energia e fazer a liberação e ativação da sua própria energia para te colocar em contato com a sua essência. Aí tem gente que acredita que a gente não precisa disso. E tá tudo bem? Tá tudo bem. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua trajetória. E para quem desperta espiritualmente, né, que é essa palavra que nós usamos, o despertar é você ganhar consciência sobre você mesmo. A espiritualidade, esse desbloqueio energético é uma excelente ferramenta. Porque para mim, de verdade, a gente não veio para cá para sofrer. Mas também a gente não precisa se robotizar e não aceitar os nossos sentimentos, sensações e emoções. Né? Nós somos seres humanos. A gente não pode jamais perder a nossa humanidade. Porque nós estamos aqui na Terra agora como seres humanos. Na grande maioria dos casos, no que eu acredito e no que eu investigo, através da energia, né, dá pra gente saber até qual planeta que nós viemos, a nossa origem. Se for autorizado, claro, se a pessoa estiver pronta para saber. Algum tempo atrás, eu fiz uma meditação dentro de um desses centros que eu fui, e lá eu descobri que eu era de Sírios. Sou uma siriana. Eu ainda não confirmei através dessa apostila, mas eu confio nessa meditação e eu confio em tudo que foi me mostrado lá, nessa meditação que eu fiz. Porque eu medito, sei lá, quantos anos, né? A meditação ajuda bastante nesse processo evolutivo. Então, como eu expliquei para vocês, um dos motivos de eu ter saído das religiões e das doutrinas foi porque eu entendi que eu sou livre e que eu não estaria brigando com a espiritualidade, né? Ah, você não vai no centro porque tem um obsessor que está impedindo que você vá. Não para, né, gente? Pode ser real, pode. Como eu disse, eu não tenho a verdade absoluta sobre tudo. Mas a gente ouve muitas coisas, muitas crenças, e que a gente fica ali na culpa, e a gente acredita que a gente tem que parar a nossa vida e dedicar aquilo. E tá, gente, a gente veio para cá, para o planeta, para servir. Veio mesmo. Nós viemos, eu acredito muito nisso, sabe? Mas servir primeiro a gente, para depois a gente servir aos outros, e eu acredito que esse é o caminho, de verdade.
Se você ficou até o final desse vídeo, caso você queira fazer a sua liberação e ativação, o link está aí no, vou colocar aqui na descrição do vídeo, mas na hora que você entra no canal, o link já está lá para você soltar desse amaramento energético inconsciente e emocional, tá? Isso é para quem sentir que deve passar, sem expectativas e entendendo que tudo que é nosso vai chegar até a gente, uma hora ou outra. Então, beijos no seu coração, não se esqueça, inscreva no canal, vamos crescer esse canal aqui, deixa seu like, comenta, para o algoritmo entregar o vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que elas também possam ganhar consciência, e de alguma forma, né, talvez as minhas palavras possam te ajudar a entender um pouco esse processo evolutivo e como eu vejo a vida hoje, como eu entendo que tudo é um princípio energético, tudo começa na energia e que a gente não precisa ficar aqui lutando e que a gente precisa sim aceitar os nossos sentimentos, sensações, emoções sem julgamento. Entender que as pessoas estão ao nosso servir e a gente está a servir das pessoas através dessa consciência, com essa clareza, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.